Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui mais uma vez para gravarmos mais uma pré-aula, a lição número 7 das lições bíblicas desse trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de número 7 vai falar a sutileza da relativização da palavra da Bíblia, da palavra de Deus. E nesta lição nós faremos o comentário a respeito da sutileza de Satanás, os ataques sutis, perspicazes dessa lição. Estudaremos a respeito da sutileza de Satanás na relativização da Bíblia. Estão dizendo que a Bíblia está desatualizada, que a mesma precisa passar por um processo de reconfiguração concernente a questões atuais do mundo contemporâneo. Nós percebemos, irmãos, que aqui lendo, estudando essa lição, que nós vemos o ataque que está sofrendo a palavra de Deus nos dias atuais, um ataque muito forte. Nós vamos ver na introdução aí, nós vamos caminhar dentro da Bíblia aí, e nós vamos perceber os ataques que estão acontecendo nos dias atuais, que o Satanás está atacando a palavra de Deus, não querendo destruí-la, mas querendo fazer uma mistura, querendo misturar, querendo deformar a palavra de Deus. O texto áureo está: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. A verdade prática: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Objetivos: primeiro, destacar os aspectos desconstitucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Segundo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião da doutrina conservadora da Bíblia. Terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Quarto, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Esses aqui são os nossos objetivos a alcançar na nossa aula, Introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. As táticas foram muitas, desde a queima de exemplares até dizer que a Bíblia está desatualizada para os dias atuais. Muitas vezes a Bíblia é considerada perigosa, obsoleta e sem utilidade para o mundo desenvolvido. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza comportamental e social. Em outras palavras, a Bíblia está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais. No mínimo, ela está mal traduzida e mal interpretada. Nessa lição, irmão, nós vamos estudar aqui sobre os ataques que vai estar sofrendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dias atuais ela está sendo confrontada no campo moral e no campo social e comportamental. As pessoas elas não querem aceitar a palavra de Deus como a palavra inspirada, revelada por Deus para o homem. Eles querem fazer a sua própria interpretação da Bíblia. É por isso que nós vemos até no meio evangélico pessoas se levantarem para quererem fazer novamente uma reconfiguração da Bíblia, ou até fazer traduções conforme as suas vontades. No decorrer da lição, nós vamos estar falando, tópico a tópico, de como está sendo providenciado por Satanás essa relativização. Quer dizer, tornar a Bíblia aparentemente boa para toda a sociedade, sem mudança. É que a Bíblia, a palavra de Deus, ela provoca mudança naquele que acredita nela. Mas do jeito que estão querendo fazer, configurá-la, estão querendo transformar ela em um livro comum. Primeiro tópico, a Bíblia e o espírito desta era. Primeiro, a desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou mídias sociais as expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida e ainda desconstrução. Essas palavras mais simples
em novo modelo cultural se contrapõe ao cristianismo, baseando, discutir a herança cultural e seus valores éticos, morais e espirituais. Romanos 12:2 e Isaías 5:20. Meus irmãos, eles estão preparando, né? O inimigo tem preparado, Satanás tem preparado uma desconstrução. A gente sabe que no meio da sociedade tem se levantado pessoas com propósito de destruir, com propósito de fazer da Bíblia um livro comum. E nós vivemos agora com esse momento difícil da nossa sociedade, principalmente no Brasil, as pessoas pregando uma pós-verdade, um fim das certezas, dizendo que a Bíblia não é verdadeira, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é a vontade de Deus, querendo fazer da Bíblia algo para ser o próprio benefício. E quando nós vemos aqui essas frases, a era do vazio, a pós-verdade, o fim das certezas, a cultura líquida, essa cultura líquida ela está falando de uma cultura em que as pessoas estão sem nenhuma solidez do que pensa. Cada um pensa do seu jeito, cada um tem seu comportamento, cada um tem direito de fazer o que quer das suas vidas. Só que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem os seus preceitos, o seu conceito, ela tem a sua verdade, ela não muda. E as pessoas querem fazer a Bíblia mudar para que elas possam ficar confortáveis nas suas situações. A Bíblia muda o homem, mas a Bíblia não aceita que o homem a mude. A palavra é de Deus, ela é única, é verdadeira, ela é inerrante, ela não sofre mutação. Nós sabemos que ao longo de todo o período, pós-igreja principalmente, depois da fundação da igreja, perseguições com a Bíblia, época em que a Bíblia foi queimada, época em que a Bíblia foi escondida, e agora é a época em que a Bíblia está sendo contestada, que a Bíblia está sendo mudada. A Bíblia, estão mudando a Bíblia para fazer o homem ficar do seu jeito, não mudar, não transformar as suas ações. Nós vemos aí as pessoas querendo traduzir a Bíblia para o seu jeito, para a sua vida, não mudar. Só que a Bíblia ela é para mudar a vida do homem, não é para o homem mudar a Bíblia. A Bíblia e o espírito desta era, o relativismo. Dentro da nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. A cultura contemporânea diz que nenhum valor é absoluto, tudo é relativo, não havendo certo ou errado. Tudo depende de um ponto de vista de quem julga. Por esse ponto de vista cultural, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Porém, a Bíblia afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A respeito do relativismo. Então, dentro da configuração cultural, o relativismo ele quer dizer que as pessoas têm que viver a sua vida. Tem que fazer aquilo que está conforme a sua vontade. Não tem certo, não tem errado. O ponto de vista é de quem está julgando. O julgador é quem diz o que está certo e o que está errado. Só que nós temos que saber que o que vai balizar a vida do homem é a palavra de Deus. E nós não podemos relativizá-la. Eu não posso fazer da palavra de Deus conforme a minha vontade, conforme o meu querer. Eu não posso querer mudar ela para agradar a minha vida, para agradar o meu ser. Então, o relativismo é isso, é querer fazer das coisas, não ter nem certo nem errado. Eu posso achar certo, você pode achar errado, mas você pode estar certo e eu posso estar errado. É o ponto de vista de quem está julgando a palavra. Para mim é pecado, mas para você pode não ser pecado. Mas para mim está certo, para você pode não estar certo. Então o relativismo é isso.
É que ela traz para a vida da pessoa um julgamento conforme o desejo que ela quer, conforme a vontade dela. A Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Trata-se de uma narrativa ardilosa que busca destruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Nesse contexto se cria o politicamente correto, criando uma nova moralidade, uma nova ética, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Por esse novo modelo está correto defender o aborto e as práticas homossexuais e proibir a leitura da Bíblia em lugares públicos. Irmãos, percebemos que o ataque de Satanás contra a palavra de Deus é para trazer ao mundo um projeto que ele tem, que esse projeto, para que ele possa ser idealizado, a Bíblia vai ter que ser mudada. Porque a Bíblia é a verdade. As pessoas querem trazer um discurso do politicamente correto para fazer da Bíblia obsoleta, da Bíblia um projeto falido, do homem um projeto vencedor, com suas práticas, achando que tudo que o homem faz está certo, o que a Bíblia condena está errado. A Bíblia não tem nenhum valor para o homem, mas para Deus a Bíblia ela não muda. A palavra de Deus não muda. Então essa questão politicamente correto nos dias atuais é que as pessoas estão buscando ficar bem com todo mundo, ficar bem com o outro. O que eles fazem? A homossexualidade. Mesmo no meio evangélico, nós estamos vendo pessoas buscando traduzir, buscando subrefúgios para acomodar as pessoas. A igreja não é lugar de acomodar pessoas. A igreja é lugar de mudar as pessoas. É lugar de transformar as pessoas. A palavra de Deus ela é para transformar as pessoas. Não é para acomodar as pessoas do jeito que elas são. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo. Que Deus amou o mundo. Sim, eu tenho que amar o próximo. Deus amou o mundo, mas Deus não aceita o pecado, não concorda com o pecado do mundo. Deus não concorda. Eu também não posso concordar, você também não pode concordar. Nós não podemos entrar nesse discurso politicamente correto para ficar bonzinho com todo mundo. Ou então vamos deixar de ser protestantes. A partir do momento que eu começar a fazer um discurso do politicamente correto, pregando a favor do pecado, eu deixo de ser protestante, você deixa de ser protestante. Qual é o posicionamento nosso? O posicionamento nosso é em favor da verdade, em favor da palavra de Deus. É acreditar que a palavra de Deus ela é verdadeira. E que mesmo as pessoas querendo fazer mudanças nela, nós não podemos aceitar. O discurso politicamente correto pode funcionar para a pessoa se apresentar bem para o mundo. Mas para se apresentar para Deus, esse discurso politicamente correto não tem nenhum fundamento. Não dá para vocês fazer esse discurso. A Bíblia e o politicamente correto. A criminalização da opinião. Quando pensamos diferente dessa nova narrativa, ficamos sujeitos à censura e perseguição de todos. Quem pensa diferente do politicamente correto sempre é tido como ditador, passando a sofrer todo tipo de censura e ameaça. Estamos diante de uma ditadura do politicamente correto, ou seja, uma total inversão de valores. Vamos por toda parte do mundo uma perseguição a sites cristãos e conservadores. Meus irmãos, nos dias atuais nós percebemos a luta que está para que nós possamos nos posicionar. Hoje você falar a verdade, você falar contra o pecado, você falar que a palavra de Deus condena o pecado, é errado. Você está sendo censurado, você está sendo perseguido, você está sendo até levado a se esconder, a ficar oprimido no seu canto. Nós estamos caminhando para dias perigosos, irmãos. Porque o politicamente correto está ditando as regras. Eles estão dizendo que a palavra de Deus, que os servos de Deus, que as pessoas que estão servindo a Deus com sinceridade
elas são homofóbicas, elas são ditadoras, mas quando nós percebemos que é o politicamente correto que está ditando todas as regras na sociedade e quer ditar na igreja. A igreja é uma instituição própria. A igreja tem suas leis próprias. Então a igreja não pode aceitar essa opressão. Sabemos que vamos sofrer retaliação? Vamos, mas não podemos aceitar isso. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá respaldo para nós lutarmos contra essas ardilosas armadilhas de Satanás, contra a palavra de Deus. A Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia, ou seja, atualizá-la para falar a mesma língua da nova configuração cultural. Surge a necessidade de um novo processo metodológico para a interpretação da Bíblia. Nessa metodologia, não importa o que o autor da Bíblia diz, o importante é como o leitor contemporâneo interpreta aquele texto, surgindo assim o outro evangelho. Meus irmãos, percebemos que esse movimento chegou até o meio evangélico, de pessoas que não têm o temor de Deus, de homens e mulheres que não têm o temor de Deus, que estão fazendo uma nova metodologia, um novo método de interpretação da Bíblia, buscando acoplar, buscando colocar na Bíblia o que a Bíblia não diz, buscando reconfigurar Bíblias para seus gostos, suas vontades, para encobrir o pecado, para encobrir as coisas erradas e para aceitar as pessoas do jeito que elas são. A gente sabe que a gente tem que aceitar as pessoas, mas não podemos deixá-las do jeito que elas estão. Tem que haver mudança. Então percebemos o quê? No próprio meio evangélico, homens e mulheres se levantando para fazer uma nova interpretação, para buscar uma nova tradução. Como nós temos visto Bíblias da teologia da inclusão, nós temos visto Bíblia disso, Bíblia daquilo. Para quê? Para confundir as pessoas. Qual é o propósito dessas pessoas? É confundir. Não é ajudar. É confundir as pessoas a respeito da verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. É a palavra de Deus que muda, que transforma. Isso é ponto central. Deus não vai abrir mão da sua palavra, Deus não vai aceitar mudanças na sua palavra só para massagear o ego do homem. Mas estamos buscando métodos para traduzir a Bíblia, para a Bíblia ficar acessível, para as pessoas gostarem da Bíblia. A pessoa tem que gostar da Bíblia, mas ela tem que aceitar o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia é a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Essas novas interpretações, esses novos métodos de fazer a interpretação da Bíblia está sendo para que venha encaixar o homem. É a vontade do homem, é o desejo do homem, só que não muda. A Bíblia não aceita mudança. Ela é imutável, é a palavra de Deus. Homens podem fazer a sua interpretação, mas com certeza serão cobrados por isso. Essa metodologia está sendo aceita por alguns, mas não pode ser aceita por quem é servo fiel de Deus. Então nós, nas nossas escolas dominicais, temos que ensinar a verdade, temos que falar a verdade sem medo, irmãos. Vai chegar a época que vai ter perseguição? Vai ter proibição? Vai, mas nós não podemos nos calar diante do que Satanás está preparando. Satanás está preparando ciladas, está mostrando, vamos ser bonzinhos, vamos cuidar, Cuidado, irmãos, que você, ao cuidar, ao ser bonzinho com o homem, você pode estar sendo falho com Deus. Então, cuide para zelar da palavra de Deus. Não cuide para zelar da vontade do homem. A vontade é a palavra de Deus, não é a vontade do homem. A Bíblia e o outro evangelho. Novas teologias. Em outro evangelho possui sua própria teologia, fazendo com que a Bíblia tenha uma nova ressignificação teológica, trazendo o surgimento do evangelho social, evangelho ecumênico, homoafetivo e de inclusão. Tudo que se fizer contrário a essas ideias é denominado fascista, homofóbico,
tornando-se um discurso de ódio. Percebemos então, irmãos, que essa nova configuração, essas novas interpretações que estão fazendo da Bíblia está fazendo nascer novos evangelhos. Enquanto que a palavra de Deus, Paulo foi bem claro dizer que se um anjo descesse do céu e falasse outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Mas nós estamos vendo, porque é a sociedade, é o bem-estar do homem, é o evangelho da inclusão, é o evangelho social, é o evangelho ecumênico, para agradar o homem, para deixar o homem numa posição confortável. E Deus nessa história? E a vontade de Deus fica onde? Quem preza pela vontade de Deus? Quem luta para fazer prevalecer a vontade de Deus? Vai aceitar isso? Não, não podemos aceitar. Nós somos servos de Deus para defender a Bíblia, defender a palavra, defender o Evangelho. E por isso estamos nós lutando, buscando sempre melhorar, aprender, buscar de Deus para resistirmos, para sermos fortes, porque sabemos que os dias maus estão cada dia próximo. A Bíblia é sempre a atual palavra de Deus. Primeiro, revelada por Deus. Para o cristão verdadeiro, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. A razão disso é que a Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 ao 21. A Bíblia nunca poderá ser ajustada à mentalidade de uma cultura mundana e caída. Isso pode afastar a humanidade da cruz de Cristo, consequentemente da salvação. Quem faz isso é considerado pela própria Bíblia como falso profeta e apostatou-se da fé ensinando doutrinas de demônio. Irmãos, só para nós termos uma noção do que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela sempre está atualizada, ela é sempre verdadeira, nós temos números da Bíblia que é impressionante. A Bíblia já foi impressa, foi o primeiro livro impresso, e ela já foi impressa mais de 3 bilhões de livros da Bíblia foram impressos. E a Bíblia, ela perdura aí por esses longos anos aí, sendo perseguida, tentaram queimar todos os exemplares, não conseguiram. E ela já foi também trazida para mais de 3.000 idiomas diferentes. Então a Bíblia ela é poderosa em si. Ela vai resistindo sozinha quase. Poucos defensores dela, mas ela está resistindo. É a palavra de Deus. Ela tem poder. Nós sabemos que foi revelada por Deus. Foi homens que foram escolhidos por Deus, receberam a revelação de Deus para escrevê-la. Não foi um homem qualquer. Nós sabemos que alguns escritores aí conseguem até fazer best-seller, escrever livros que vendem muitos, mas nenhum supera a palavra de Deus, nenhum supera a Bíblia. Porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ela não foi uma palavra que um homem sentiu no coração e escreveu, não. Ela foi inspiração, ela foi trazida uma revelação ao coração do homem para que ela fosse escrita. E era a vontade de Deus para a humanidade. Então por isso que ela perdura e vai perdurar até o dia da vinda de Jesus, até depois de Jesus subir, levar a igreja, a palavra de Deus não vai ficar aí. Não vão aceitá-la, mas ela vai estar por aí. A Bíblia é sempre a atual palavra de Deus, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, tem origem em Deus e por ele foi inspirado. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. Por mais que o autor se esforce, ele nunca terá a mesma inspiração que os homens escolhidos por Deus teve. Isso é que a Bíblia ser diferente da inspiração divina. Ou seja, a Bíblia é a vontade de Deus para a humanidade, expressa em palavras. Portanto, nada e ninguém terá tanto poder na palavra quanto a Bíblia. Percebemos que a Bíblia é poderosa, a palavra de Deus. É a vontade de Deus para o homem. É como que Deus quer que o homem viva, conforme a vontade dele. É como que Deus quer que o homem prossiga, caminhando com ele. Então Deus expressou a vontade dele através da sua palavra, da Bíblia. E Satanás, ele luta para cada dia destruir esta palavra. Porque o trabalho do Satanás é esse, é destruir tudo aquilo que Deus fez. Conclusão. Vimos, portanto, nesta lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia.
Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passa de um livro obsoleto e que precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Dentro desse novo pensamento, a Bíblia precisa se adequar ao homem e não o homem se ajustar a ela. Nós, os cristãos que acreditamos na ortodoxia bíblica, não podemos aceitar nada que mude a sua verdade. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Meus irmãos, para nós concluirmos aqui, nós temos que entender o seguinte: a Bíblia, sempre será a vontade de Deus para o homem. E ela nunca vai mudar para fazer a vontade do homem, o desejo do homem. O sistema está trabalhando para fazer da Bíblia, para fazer a Bíblia se colocar, à disposição do homem para os desejos do homem. Não. A Bíblia é para o desejo de Deus para com o homem, para a mudança do homem. É o homem quem tem que se moldar conforme a Bíblia. Não é a Bíblia que vai se moldar para fazer a vontade do homem. Porque a Bíblia não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. O homem tem que respeitá-la, obedecer e enquadrar-se dentro da palavra de Deus. Mas o sistema de hoje, o que nós estamos vendo sendo montado aí, com todas essas teologias de inclusão, teologia ecumênica, teologia social, essas teologias que estão sendo aplicadas nos nossos dias, é para favorecer o homem. É para tentar moldar a Bíblia para ficar no gosto do homem. Para ficar do jeito que o homem quer. Mas não é do jeito que Deus quer. Sim, nós temos que lutar para a Bíblia ser mantida fiel, como Deus a inspirou no coração do homem. Vamos ter que lutar para manter a ortodoxia bíblica, lutar para manter a palavra de Deus ortodoxa, a mesma, sem nenhuma mudança. Sabemos que cada dia que for passando vai aparecendo novas revelações, vão aparecer novas interpretações, novos meios de falar que a Bíblia está errada, confrontando, só que o que nós temos que defender é a verdade, é a Bíblia. E o cristão, servo de Deus, que tem um propósito de falar a verdade, viver a verdade, pregar a verdade, estará sempre do lado da Bíblia e não do lado que está tentando mudar a Bíblia para seus propósitos, que é o homem. O homem é um fim, ele não é o começo. A Bíblia diz que o homem, a finalidade da Bíblia é mudar o homem, mas não é fazer com que a Bíblia mude para agradar o homem. Não. É o homem mudar para agradar a Deus. Prezemos nós pela palavra de Deus. Lutemos nós pela ortodoxia bíblica. Ensinemos cada um nas nossas escolas a Bíblia, a verdade, a palavra de Deus. Não podemos pegar culturas humanas, não podemos pegar interpretações humanas, não podemos pegar nenhuma outra palavra que não seja a palavra de Deus. Amém? Espero que possa ajudar os irmãos, mas essa pré-aula, sabemos que não é fácil. As escolas dominicais, elas têm sido lutas nas igrejas para manter, o ensino da palavra, mas esperamos que possamos contribuir um pouquinho para cada irmão, para cada professor, para cada pessoa que for ouvir essa aula, leia a revista. Irmãos, nós temos aqui o subsídio da revista, o subsídio do livro, do pastor José Gonçalves, e acreditamos que nós fazemos isso, irmão, com o propósito de ajudar ao professor compreender um pouco, É a pré-aula. Na aula dá para o professor expandir mais o assunto, dá para o professor conversar com seus alunos, dá para o professor buscar uma interação com a classe, experiências dos irmãos na vivência do dia a dia, a respeito de tudo que está acontecendo, principalmente do que estão buscando implantar, dessas teologias novas. Mas o propósito nosso é fazer o professor se preparar cada dia mais para defender a verdade.
e ensinar nas nossas escolas. Sabemos que vamos sofrer muita perseguição, mas temos que lutar. Amém? Deus abençoe. Espero que ajude cada um de vocês, que os irmãos possam curtir, que os irmãos possam, né, dar o seu joinha aí, possam se inscrever no canal, ajudar aqui a turma que está nos bastidores aqui, irmãos. São pessoas que estão fazendo com amor, dedicação. E eu, assim, espero que Deus possa dar para eles, né, abençoar a vida deles por esse trabalho e que cheguem longe, né, um destino bem longe, para cada um possa ser abençoado com a palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.